Obrigado. Certo. Antes de tudo, eu vou me autodescrever, né? Eu sou um homem branco, de cabelos e barbas curtas, na cor castanho escuro. Uso um óculos de armação preta. Uso uma camisa nas cores verde, branca e cinza, listrado. eh, e estou usando uma máscara preta, né? Por causa da Covid. Eh, Vou falar antes de falar um pouco sobre neurodiversidade, só para quem não me conhece, me chamo Ricardo, sou comunicólogo, especialista em mídias e redes sociais e atualmente estudante de direitos humanos na América Latina. Eh, eu considero necessário justamente colocar essas questões acadêmicas, até voltadas à identidade, né? Eu sou autista, possuo toque, enfim, vim de uma classe social subalternizada, né? Que é a classe trabalhadora, e eu me utilizo disso justamente para marcar posição em relação tanto à questão da deficiência e do movimento da neurodiversidade, quanto da interseccionalidade em si. Para começar, a gente precisa definir que o movimento da neurodiversidade, né, a nomenclatura movimento da neurodiversidade foi definida pela Judith Singer, né, eh, na, na, no trabalho de conclusão de curso dela da graduação. Desde então, esse termo, né, esse conceito, né, de neurodiversidade, né, que se deu no movimento da neurodiversidade, globalmente, o objetivo dele é justamente promover essa posição, né, esse marcamento de posição em relação à neurodivergência, né, porque quando a gente fala de neurodivergência, a gente não está falando somente do espectro autista, né, vale lembrar, né, porque infelizmente há autistas que consideram neurodivergência somente o espectro autista, mas existem a própria interseccionalidade dentro de questões neurais, da própria deficiência, existe essa interseccionalidade. O que é da neurodivergência, né, desse movimento da neurodiversidade, se encaixam condições como autismo, TDAH, dislexia, descalculia, a própria síndrome de Down, que daqui a pouco eu vou citar lá mais tarde. Então, basicamente, esse é o movimento, né, que nós, como autistas, né, devemos participar, né, porque é justamente um movimento político. Pode passar o slide. Não vou me prolongar muito nesse, mas é só alguns caminhos que a gente, que tanto eu quanto o Vicky, a gente vai falar um pouco, é sobre interseccionalidade e equidade, o pensamento voltado à eugenia e os marcadores ocidentais do centro do sistema, né, do centro do sistema capitalista. Pode passar. Boa noite, é um prazer estar aqui numa mesa feita e organizada por autistas. Vou me autodescrever também, por respeito às pessoas com deficiência visual. Eu sou uma pessoa de pele meio que amarelada, clara. Eu tenho cabelo curto, uso óculos de grau. Estou usando maquiagem preta nos olhos e máscara por causa da Covid. Casaco preto. Como já mencionaram, meu nome é Vitória Gualito, Vicky Gualito, e meu nome indígena é Nehnek Cayolotzin, porque eu sou descendente de indígenas mexicanos. E precisamente porque nós autistas, principalmente quem está aqui nessa mesa, não nos identificamos com os autistas brancos,
com esse estereótipo de autista branco, de classe média, masculino, que aparece sempre nos filmes, nas séries, em todos os médios, e que parecem que são aqueles que merecem atenção na sociedade. E tudo que sai desse padrão é deixado do lado. Então é por isso que é tão importante falar de interseccionalidade, porque não existe só um único tipo de autista. E também, nesse mês do orgulho LGBTQIA+, mesmo não sendo uma questão visível, é importante também falar sobre as nossas orientações sexuais, porque também tem esse estereótipo de que autista é exclusivamente assexual, o que não teria nada de ruim, porque também a comunidade assexual merece visibilidade. Mas existem autistas de todos os tipos de orientações, de todos os tipos de identidade de gênero. Então, não dá para falar sobre a luta autista sem esse olhar da interseccionalidade, sem entender que todas essas opressões vão se encaixando e vão gerando cada vez mais e mais sofrimento nas pessoas. Certo. Eu vou falar um pouco sobre esse slide, que assim, quando a gente fala de interseccionalidade, a gente tem que entender que a interseccionalidade não é só no campo da identidade, ela tem que estar atrelado a questões de classe, né? Quando a gente aborda somente questões de classe, a gente trata a classe trabalhadora como uma massa homogênea, né? Ignorando as suas especificidades, e quando a gente utiliza somente os marcadores da identidade, a gente acaba caindo num discurso perigoso, né, de cooptação, né, das pautas, né, pelo sistema capitalista, né, que é o sistema que a gente está inserido, né. Então, quando a gente fala sobre, né, essa questão de interseccionalidade, a gente fala que todos as opressões, né, que as pessoas vivem, seja por elas serem autistas, sejam por elas serem pessoas racializadas, como pessoas pretas, indígenas, amarelas, sejam elas carregarem a identidade dentro do guarda-chuva LGBTQIA+, que são alguns desses marcadores, ou quando essas pessoas carregam mais de uma identidade, tudo acaba se convergindo na questão da eugenia, né? Quando a gente fala de um pensamento eugênico, a gente não está falando de algo novo, a gente não está falando nem necessariamente no contexto da Segunda Guerra Mundial, a gente está falando de um pensamento que se iniciou na Europa, né, porque a gente tem que lembrar que quando o regime nazifascista ascendeu ao poder, esse pensamento eugenista, né, dos países europeus, né, que hoje são países, né, em sua maioria centrais no sistema capitalista, já naquela época já se tinha uma visão de tratar pessoas que desviavam da norma, né, sejam por marcadores de identidade, que eu acabei de falar, ou sobre a questão da classe social, né, da classe trabalhadora, tratavam essas pessoas como infra-humanos, como sub-humanos, como humanos de segunda classe. E conforme foi passando a história, né, passando a Segunda Guerra Mundial, posteriormente a esses conflitos, né, bélicos, isso não significou
que o pensamento eugênico, que é voltado a um corpo padrão, normal, um corpo dentro da norma, né, utilizando muito das aspas, né, é o padrão que a gente tem que seguir, né? Então, quando uma pessoa, quando a gente fala sobre interseccionalidade em relação ao espectro autista, né, principalmente no dia de hoje, que a gente está falando um pouco, né, bem brevemente sobre o Dia do Orgulho Autista, a gente tem que falar de todas as pessoas autistas, todas as pessoas autistas sejam dentro da Sem sua... exceção. Sem exceção, dentro da sua identidade, né, os seus marcadores de identidade, né, que inclusive, infelizmente, são marcadores muitas vezes vindos do centro do sistema capitalista, né, seja quando o conceito é inventado por autores dos Estados Unidos ou europeus, né, o que já representa uma dificuldade nessa questão decolonial, né, que nós, como coletivo neurodissidente, acabamos defendendo também. Então, a gente precisa sempre ter como horizonte essa interseccionalidade em todos os sentidos, seja de identidade ou de classe. Pegando só um pequeno trecho dessa citação que eu peguei de uma tese, né, da ciência do Gajanigo, né, de 2012. Paulo Gajanigo, não é o nome dele? Exatamente. Eu vou pegar essa citação, né? A consciência de classe não pode, portanto, ser contraposta a essas identificações. Elas são sua matéria-prima, momento primário sobre o qual se poderá desenvolver mediações que aprofundem a luta e se desprendam, aos poucos, dos aspectos mais empíricos e reificados da cultura. Não se pode desenhar, portanto, um quadro onde consciência de classe e as identificações culturais que não tenham como signos a classe estejam contrapostas. Então, quando o coletivo neurodissidente se propõe a unir essa intersecção de identidade e classe, a gente não está partindo do mais absoluto zero. A gente tem autores latino-americanos que já falam sobre isso, né, que promovem essa interseccionalidade. E, por fim, a gente precisa, né, obviamente, né, como nossa prática, né, ter essa solidariedade com outras lutas políticas de grupos marginalizados, porque a gente não pode partir do pressuposto de que se a pessoa não é autista, não devemos ter, não devemos estender a mão e ajudar, né? Mesmo que o movimento parta de uma interseccionalidade. Então, a gente precisa apoiar a luta de todos, mesmo se não envolver necessariamente a neurodivergência. É importante lembrar que essas opressões, essas categorias sociais, são violências estruturais, porque muitas pessoas acham que se trata de casos isolados, mas também tem obstáculos institucionais. E é precisamente por causa disso, tendo em consideração que todos esses obstáculos enfrentados diuturnamente por pessoas neurodivergentes e com deficiência dentro da escola, das igrejas, do Estado, tem sempre essa falta de acessibilidade, falta de adaptações, falta de empregos dignos, falta de diagnóstico e serviços de saúde no geral. É por isso que consideramos urgente e necessário nós organizarmos de forma coletiva para dar visibilidade a todas essas pautas.
e fazer com que os nossos direitos sejam respeitados. É por isso que foi fundado o coletivo neurodissidente NDIS, nesse ano, em 2022, com essa abordagem interseccional, porque seria muito hipócrita tentar lutar pela diversidade humana, pela diversidade de pessoas, sem considerar todas essas categorias que já foram antes mencionadas. E esse coletivo foi fundado por ativistas autistas de São Paulo. Vários deles estamos agora nessa mesa. O camarada William e o camarada Ricardo, Laura, que está aqui também presente conosco, e para as pessoas que estão nos acompanhando online. Desde o nosso coletivo, acreditamos também que o reconhecimento dos direitos das pessoas neurodivergentes no artigo 26 da nova Constituição do Chile, que foi aprovado em 2022 também, nesse ano, é uma grande conquista, né, de caráter internacional para a nossa comunidade e que será um grande referente para o resto do mundo. Porque vai ser por primeira vez na história que vai se falar de nós na Carta Magna, nas leis, né? Pelo menos na Carta Magna, no documento que vai orientar todas as leis do Estado, do país. E vai ser num país latino-americano. Isso também é muito importante porque... É histórico. É histórico, é realmente histórico. E é chocante, né? Porque muitas vezes os países da nossa América Latina, da Via Yala, são julgados por não serem o suficientemente desenvolvidos, né? Mas também temos presentes esses movimentos socialmente fortes, politizados, que estão conseguindo fazer mudanças estruturais, que obviamente vão demorar alguns anos, mas que vamos ter materializados se continuarmos lutando e nos organizando coletivamente como agora, conquistando espaços. Nós, pessoas autistas e com deficiência, vamos conseguir fazer mais e mais mudanças ao longo dos anos. E é por isso que o nosso coletivo é tão importante de estar aqui e que surjam cada vez mais.